Hi people, what's up? Como vocês estão? E aí? I'm Susana Calas. Hoje aqui eu estou para falar para vocês, estou para dar uma dica, estou aqui para falar do uso do ING. ING, para que você fique apto a passar bem rápido no TEAP, Test of English for Academic Purpose. O TEAP é o teste que ingressa você no programa de mestrado, que prova para a universidade para onde você vai fazer lá o seu mestrado, que você sabe a língua, que você sabe ler um texto acadêmico e interpretar. Muitas pessoas ficam assim, mas eu comecei a ler o texto e aí eu vi o ING numa frase lá e eu não entendi. Será que eu vou traduzir esse ING como ando, endo, indo? Aí eu tentei traduzir como andando, comendo, sorrindo, não deu certo, não era isso. Aí é que está. Muitas das vezes o ING, que para nós na língua portuguesa é o ando, endo, indo, muitas vezes ele não é traduzido como gerúndio. Ele é traduzido como infinitivo, ou ele é um adjetivo, ele pode ser um adjetivo. Eu vou te dar um exemplo. Quando o verbo é realmente verbo e for, por exemplo, loving, amando, smiling, sorrindo, running, correndo. Quando for o verbo mesmo no ING, que significa ando, endo, indo, ele vai vir precedido, ou seja, antes desse ing, vai vir o verbo to be. Vem o verbo to be. Vem o verbo to be de que maneira? Pode vir am, is, are, o verbo to be no presente. Pode vir be, o verbo be. I will be working, eu estarei trabalhando. Ou pode vir o presente contínuo. I am working, she is working, they are working, eles estão trabalhando. She is dancing, ela está dançando. Veja que o verbo to be veio antes desse verbo que está no ING. Aí sim, é ando, endo, indo. Então, quando o verbo to be vem junto, vem antes do verbo que está no ing, que é o ando, endo, indo, então aí você vai traduzir realmente como gerúndio. Fora isso, não. Vou te dar um exemplo aqui que muitos travam na hora de traduzir. Reading books is very interesting. Como que eu vou traduzir esse reading books? Is very interesting. Tem o verbo to be, tenho isso, mas veio lá depois, lá depois. Comecei a frase com reading. Reading books is very interesting. Eu vou traduzir como ler, o ato de ler. Ler livros é muito interessante. Ou a leitura de livros é muito interessante. Então eu tenho duas opções quando eu vejo uma palavra que está no ING como gerúndio. No início da minha frase, ela está fazendo o papel de sujeito daquela frase, porque ela está vindo antes do verbo. Nesse caso, eu vou traduzir como infinitivo. Ler. Ler livros é muito interessante. Veja que interesting, que veio lá no final da frase, não é interessando, é interessante. Faz o papel de adjetivo. Então, ele tem 3 usos diferentes do ING. Como gerúndio mesmo, ando, endo, indo, quando ele vem com o verbo to be antes dele. Começando a frase, veja lá o verbo no ING, é infinitivo. Eu posso traduzir também como leitura. A leitura de livros é muito interessante. Então, ING, começando a frase, pode ser o verbo no infinitivo, amar, correr, sorrir, ler, ou pode ser o substantivo daquele verbo, leitura, no caso aqui da palavra reading, né? Que vem do verbo read, que é ler, reading, leitura. A leitura de livros, eu coloco um I para fazer sentido. A leitura de livros é muito interessante. Outro uso, terceiro uso do ING que não precisa ser necessariamente ando, endo, indo, gerúndio. Ele vai ser como adjetivo. Vou te dar um exemplo aqui. Exciting TV series. I like to watch. Eu gosto de assistir. I like to watch exciting TV series. Eu gosto de assistir séries animadas, séries de TV animadas, exciting, animado, animada, é o que? Eu coloquei exciting series, exciting TV series. Se eu coloquei esse ing antes de um substantivo comum que era
TV series, séries de TV, um substantivo comum. Eu estou querendo dizer que esse exciting está dando qualidade à série de TV. Então é animada, excitante, legal, animada. Então exciting pode ser também um adjetivo nesse caso, dele estar aparecendo na frase antes de um substantivo comum, ok? That's it, people. Essa foi a dica de hoje dos 3 usos diferentes do ing. Bye bye for now. Thank you very much for being here.